Deus. Aleluia. Amém. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Deus esteja abençoando. Vamos chegando, meu povo. Lívia, seja bem-vinda. Nelson, seja bem-vindo, querido. Sandrinha, seja bem-vinda. Alessa, seja bem-vinda. Deus abençoe a sua vida. Que bom ter vocês aqui. Vai nesse ciclozinho, como eu falo sempre, que parece um aviãozinho. E vai chamando seus amigos, vai chamando todo mundo para estar nessa live, para que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Esse é o dia que o Senhor já fez. Dandinha, seja bem-vinda. E esteja convidando todo mundo. Gente, vamos participar, vamos cultuar o Senhor. É uma forma de você rever os seus amigos, né, Ana? Que Deus abençoe você, Ana, Alain. Glória a Deus pela vida de vocês que estão entrando. E vamos chamar muitas e muitas pessoas. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Chama aquele amigo seu, aquela pessoa que está precisando ouvir uma palavra do Senhor. E vamos matar a saudade. Vamos nos encontrar em um lugar aonde? Quem estava no Instagram da Juventude Betel? Vamos lá, está todo mundo online agora. Vamos nos encontrar lá. Muito obrigada por você que já acessou. Vamos estar orando neste momento. Hoje nós vamos estar com o tema Pequenas Ações, Grandes Resultados. E você, já fez uma pequena ação hoje que pode resultar em um grande resultado? Que Deus possa te abençoar. Vamos orar e agradecer o nome do Senhor. Sejam bem-vindos todos que já estão online, em nome de Jesus. Deus, muito obrigada por este momento, Senhor. Obrigada por cada pessoa que já acessou esta live. Deus, obrigada, Senhor Jesus, por cada pessoa que está no seu lar, seja no sofá, na cama, aonde quer que esteja, meu Deus. Mas estão, Pai amado, conectados primeiramente com o Senhor. Oh Deus, muito obrigada. Senhor, esteja usando, meu Deus, os teus filhos agora no louvor. Meu Deus, esteja abençoando este momento, esta reunião, Senhor. Este culto a Ti, Deus. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Ajuda que nós possamos ter um coração aberto para ouvir e receber aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nós oramos.
amor eterno te amei, com a minha benignidade te atraí, com amor eterno te amei, esse amor continua sobre nós. Deus te ama, Deus te ama. Declare isso através dessa canção. Sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Mas se você estiver fraco, se estou fraco, se eu estou caído,
esse momento de louvor, Pai. Na certeza de que Tua presença está sobre nós. Na certeza de que Tua presença está sobre cada casa. Pai, desde já, esteja abrindo os corações, Senhor, para a Tua palavra, Senhor. E que a unção do Espírito Santo seja sobre cada um, Senhor. E sobre a Tua serva que vai estar ministrando nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Afinal de contas, o tema é bem sugestivo, né? Está falando sobre, obrigada, Gabriel, pequenas ações, grandes resultados. E como nós estamos vivendo em uma época, em um momento em que nós temos que ter pequenas ações para ter grandes resultados, a nossa rotina mudou, o nosso jeito de ver as coisas mudou, o nosso jeito de encarar as pessoas. Antes você ficava pouco período com o pessoal da sua casa, hoje você passa mais tempo com o pessoal da sua casa. E aí você tem que saber como compartilhar o seu dia a dia com essa pessoa. Você tem que saber, porque a pessoa que está na sua casa, ela conhece você como você é. Você não consegue esconder. Às vezes você vai numa festa e você veste uma roupa bonita, e nessa festa você pode camuflar aquilo que você é, mas na sua casa não. Na sua casa você é quem você é. E nós precisamos ter pequenas ações para ter grandes resultados a começar na nossa casa. E antes de começar a leitura da palavra, que nós vamos falar hoje mais propriamente dito, hoje nós vamos ver algumas perguntas que você pode se fazer para ajudar você nas decisões, nas pequenas decisões. Algumas perguntas que vai ser suficiente, que vai ser maravilhoso para você. Primeira coisa que eu quero perguntar é se você está me ouvindo bem. Você está me ouvindo direitinho? Dá um ok aí. Vai falando se você está me ouvindo direitinho. Segunda coisa que eu quero perguntar é se você já foi aí no seu Instagram, aonde tem um aviãozinho, e apertou para compartilhar com seus amigos, para a gente poder discutir juntos, para a gente poder ouvir eles juntos. Hoje nós vamos falar coisas do coração, e é muito interessante, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Terceira coisa que eu quero perguntar para você: alguém já te falou alguma coisa que até hoje você não conseguiu perdoar? Ou melhor, você já falou alguma coisa com alguém que no seu coração você acha que essa pessoa ainda não te perdoou porque a palavra feriu mesmo? Eu queria que você respondesse essas perguntas para mim. Como é que está o teu coração? Se alguém já falou algo com você e que ainda você não conseguiu, André, eu não consegui liberar perdão em relação a isso ainda. E eu gostaria de perguntar também se você sabe de alguma coisa que você falou com alguém e de repente você falou, olha, fulano mudou comigo. E aí de repente vem algo na sua mente e fala, eu achei que foi aquilo que eu falei. E é justamente mais ou menos sobre isso que nós vamos falar hoje. Oi, Leque, seja bem-vindo. Nélia, seja bem-vinda. Estou vendo algumas pessoas entrando aqui. Vai chamando pessoas, gente. Hoje nós vamos falar de papos comuns do dia a dia. Não estou dizendo, vai ser uma pregação. Não, nós vamos conversar. Mas como nós somos do Senhor, o nosso manual de vida é a Bíblia, nós vamos conversar de acordo com a Bíblia. Nós vamos conversar de acordo com o nosso manual de vida. Espera que o microfone está falhando. Deixa eu só tirar aqui. Pronto. Ah, ele está falando de mim, pronto. Agora sim. Estão me ouvindo direitinho, né? Oh, meu Deus, é ao vivo. É desse jeito. Mas vamos lá. Vou colocar minha figura aqui. Ô, Lu, eu queria que você pegasse esse banquinho e colocasse aqui do lado para mim, por favor. Vai ser melhor. Glória a Deus. Gente, o texto que o Senhor colocou. Tem um microfone? Esse aqui, sinceramente, acho que eu vou deixar na mão muitas vezes. Aí, muito obrigada. O texto que o Senhor colocou em meu coração para trazer nessa
desejo do meu coração, eu gosto de estudar um pouquinho sobre a questão do texto, quem foi a pessoa que escreveu, por que escreveu. E eu fiquei sabendo algumas coisas sobre Tiago, vai ser interessante para a gente ouvir essa noite, sobretudo sobre o tempo que nós estamos vivendo. Tiago, ele foi o meio-irmão de Jesus, porque Jesus foi filho do Espírito Santo junto com Maria, né? Tiago foi meio-irmão de Jesus, Tiago foi filho de José e Maria. E Tiago, quando ele foi escrever a carta dele, ele não começou a carta dele falando assim, eu, irmão de Jesus, saúdo com a paz do Senhor. Não. Ele começou assim, ó, eu, servo do Senhor, vos saúdo. E ele começou desse jeito. André, mas para quem que ele foi escrever essa carta? Ele escreveu essa carta para os judeus cristãos que estavam fora da Judéia, estavam fora do lugar de Jerusalém. Eles estavam dispersos entre os lugares gentios, entre os gentios. Nós já sabemos quem são os gentios, todos aqueles que não são judeus, eles são considerados gentios. Então, esses judeus que tinham se convertido ao cristianismo, Tayana, seja bem-vinda, bonita, Deus te abençoe. Esses judeus que tinham se convertido ao cristianismo, eram cristãos, eles estavam dispersos. Isso me fez lembrar muito o tempo que nós estamos vivendo hoje. Eles estavam espalhados. Por que me fez lembrar? Porque por mais que você esteja aí com a sua família, por mais que você esteja no aconchego do seu lar, a gente não está podendo se reunir aqui, Gibas, a gente não está podendo se reunir aqui neste momento como igreja do Senhor. Sem microfone fica melhor. Estamos aqui. Sem microfone está melhor. Então vocês estão me ouvindo direitinho. Ai, que bom, é bom que eu fico mais livre aqui com as mãos. Gente, ó, pronto, sem microfone fica melhor. Coisa boa é trabalhar em conjunto. Então Tiago, gente, Tiago era esse homem que fez essa carta para os judeus que estavam dispersos. Eles estavam entre os gentios. De repente eu estou falando para pessoas aqui que só tem você de crente na sua casa, que só tem você de cristão, só tem você que conhece Cristo na sua casa. E o livro de Tiago, gente, é um verdadeiro manual de vida, de como viver a vida prática. Se tem um jeito que você quer viver a vida prática, leia o livro de Tiago. Só são apenas 5 capítulos, é muito rapidinho. Você vai ler ele rapidinho assim. E hoje nós escolhemos uma prática que Tiago nos ensina, que está no capítulo 3. O capítulo 3 de Tiago é muito interessante. Ele nos ensina 2 coisas. E é sobre isso que nós vamos falar. Sobre essa ótica de pequenas ações, grandes resultados. Se você lê o livro de Tiago, se você lê o capítulo 3 de Tiago, você percebe que do 1 ao 12 ele vai falar sobre o tropeço da língua. Ele vai falar coisas que... É uma metáfora isso, lógico. Ele vai falar nessa metáfora coisas que a língua fala e que muitas vezes pode ser um tropeço. E aí ele começa o texto, quando você vai ler lá no primeiro, ele vai falar assim, olha, eu não aconselho muitas pessoas a ensinar não. Porque quem ensina, rapidinho ele pode tropeçar. Imagina aí um professor em uma sala de aula, ele é muito mais tendencioso a errar do que um aluno que está ali quietinho só ouvindo. Porque ele está passando informação o tempo todo. E aí ele fala assim, ó, mas se alguém não tropeça na língua, esse alguém é sábio. Por quê? Porque ele domina o corpo todo. E aí ele vai falar sobre o cavalo, que o cavalo é dominado pela boca, né? Quando a gente tá ali cavalgando, a gente pega ali aquela rédea. Eu não sei muito como é que é o nome daqueles negócios do cavalo, não, gente. Se eu estiver errado, vocês me ajudem aí no comentário. E o que ele faz? Ele puxa aquela rédea e aí o cavalo para. Pelo comando da boca, que quem está no cavalo está comandando a boca, ele consegue parar todo o corpo do cavalo. E aí ele faz essa comparação falando assim, ó, a nossa língua também é um pequeno órgão dentro da nossa boca, e que se a gente souber controlar essa língua, nós vamos saber controlar todo o nosso corpo. Por isso que são em pequenas ações. Tá,
eu li isso, achei legal, e aí eu gostaria de ler aqui com vocês, para você ver que está na Bíblia. Se você tiver com sua Bíblia aí, abra, por favor, em Tiago 3. Nós vamos ler, depois eu quero que você leia na sua casa Tiago todo. Para esse tempo de pandemia, não existe receita melhor do que o livro de Tiago, viu? Mas agora, nós vamos ler o 3, do 3 ao 5. Olha o que ele diz. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também é a língua. É um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Gente, e aí nós começamos a desleixar sobre o poder da língua. E eu fui na internet ver algumas coisas sobre língua, sobre alguma curiosidade sobre a língua. Olha as curiosidades que eu achei. Primeiro, a língua média é aproximadamente 10 centímetros. Se for mais, a gente vai ver, você bota assim, a pessoa que tem a língua maior do mundo, você vai ver que é bem grandona e são centímetros a mais que mede. Então assim, olha como o nosso Deus é maravilhoso. Se ele colocasse a língua muito maior, a gente não conseguiria conversar, ia ficar ruim. Se colocasse menor também, ela não ia ter essa flexibilidade, que é outra curiosidade sobre a língua. A língua é a parte do corpo que cura com mais facilidade. É a parte do nosso corpo que cura rapidinho. Não sei se vocês já repararam, quando você machuca a língua, de repente já sarou. Outra coisa, curiosidade sobre a língua, é o músculo mais forte e mais flexível do corpo. Ela não se fadiga. Por isso que você conversa, você pode cansar o corpo, mas a língua você não cansa. Ela não se fadiga. Ela é flexível, ela é o órgão que é mais forte e flexível também. Outra coisa interessante da língua, assim como as nossas digitais, a impressão digital, cada um tem a sua, as impressões da língua também, cada um tem a sua. Não existe uma língua igual a outra, todas são diferentes. Outra curiosidade sobre a língua. As mulheres têm a língua mais curta que os homens. Meu Deus do céu, se fosse maior. Mas tá vendo? Vocês ficam falando que a gente conversa demais. As mulheres têm a língua mais curta que os homens. Aí, o nosso paladar, ele varia de acordo com a idade. É por isso que quando somos crianças, a gente não gosta muito de doce. E quando a gente vai crescendo, o paladar vai... quando somos crianças, desculpa, a gente gosta muito de doce. E quando a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a comer verdura, vai aprendendo a degustar outras coisas que quando criança, pra gente, misericórdia se a mãe pedisse para eu conheço pessoas que amam brócolis, gente, e são adultas. Eu conheço pessoas assim, entendeu? Então tem pessoas que vai mudando. Por que eu trouxe essa curiosidade sobre a língua? Por que Deus fez questão de fazer esse órgão, esse músculo que domina todo o nosso corpo, com curiosidades tão peculiares? É porque Ele quer que eu e você trate, haja, use a nossa língua para o bem. Ele quer que eu e você use o que nós temos com a língua para poder fazer a vontade dele, para poder proferir palavras de amor, palavras de bondade. E muitas vezes é tão difícil isso, né? É muito complicado. Por isso que Tiago vem falar assim com aquele povo que estava disperso, aquele pessoal que estava ali longe do aconchego, não estava longe de Jerusalém, estava todo mundo disperso. Eu não sei precisar para você quando foi essa dispersão, mas eu só sei que eles estavam dispersos. É por isso que Tiago chega para eles e fala assim: olha, se tem uma coisa que vocês têm que fazer é dominar a língua. O livro de Tiago fala muito sobre fé também. Quando você lê o 1, 2, fala sobre fé. E no 3 ele vai falar sobre língua e mais tarde a gente vai ouvir sobre sabedoria. E aí o que acontece? Nós, entendendo aqui um pouquinho sobre a língua, sobre o que temos que falar, a gente se volta para esse momento onde nós estamos um pouco dispersos. Nós não estamos podendo nos reunir enquanto cristãos. Nós não podemos nos reunir assim fisicamente, para um olhar no olho do outro e falar assim: olha, isso aqui que você falou não foi muito legal. Olha, eu te abençoo. Olha, eu quero ministrar a bênção do Senhor para você. Nos conscientiza a pensar antes de falar
falar. Isso mesmo, nos conscientiza a pensar de falar. Ô, gente, o celular tá virado para mim, viu? Vocês podem conversar aí, que eu vou, de vez em quando, eu vou olhar aqui. Se tiver algum comentário, você vai falando, que a gente vai trabalhando junto aqui, tá bom? É uma conversa. E aí, Tiago fala sobre isso. Mas aí, o que acontece? Há um tempo atrás, o pastor Edilson trouxe uma palavra aqui sobre com quem você vai se casar. Era o tema. Aí foi bem sugestivo, foi muito bom. E ele trouxe para nós 3 perguntinhas que foi muito boa para a gente poder analisar na hora de fazer as decisões em relação ao relacionamento. E hoje eu vou trazer essas 3 perguntas para a gente analisar na hora da gente falar alguma coisa. Mas antes disso, eu queria fazer uma pequena dinâmica. Essa folha é você. Eu não vou fazer a dinâmica do Instagram, não. Pode ficar tranquila, aquela eu já fiz. Essa folha é você. E existem alguns barulhos que te deixam estressado. Existem alguns barulhos que te deixam confuso. E existem alguns barulhos que te deixam com medo. E aí, quando você tem esses barulhos, se você tiver uma folha na sua casa, você começa a balançar ela assim perto do seu ouvido. E quanto mais durinha a folha, você vai ver que ela faz muito barulho. E você começa a balançar assim bem dentro do seu ouvido. E faz muito barulho. Queria que você estivesse aqui agora para você, cada um pegar uma folha e fazer desse jeito. Só que o que acontece? Nós precisamos abafar esse barulho do estresse, esse barulho dos pensamentos negativos. E como é que eu consigo abafar isso muitas vezes, Andréia? Para eu não pecar, para que o meu coração, se você prestou atenção na propaganda dessa semana, a gente colocou alguém com o coração todo arrumadinho e alguém com o coração quebrado. Muitas vezes, gente, as palavras... Oi, Patrick, que bom ter você aqui. As palavras da gente faz com que o nosso coração comece a ficar quebrado. E esse barulho fica muito forte no nosso coração. E a gente se estressa por pouca coisa na nossa casa. A gente fala o que não deve falar. A gente age de forma que não deve agir. E hoje eu quero trazer para mim e para você pequenas ações que podem fazer toda a diferença em sua casa. Então, para que você não fique estressado, amassa com amor, com alegria, essas coisas. Pastor Edilson, que bom ter o senhor aqui. Passou qualquer coisa, o senhor vai falando aí, viu? Gente, como é bom ver o que vocês estão escrevendo e tal. É muito legal ter a participação. E aí, essas 3 perguntas que eu quero trazer para você em relação à língua. Toda vez que você puder, tiver condições de fazer essas 3 perguntas, faça. Na sua casa, sua mãe falou alguma coisa com você, você levantou antes de falar, você fala, eu quero falar isso, eu devo falar isso, e eu posso falar isso. Pronto, começa a analisar. Andréia, o que vai ser a linha de regra para eu poder responder essas 3 perguntas? A palavra do Senhor, a oração. Quanto mais a gente ora, mais a gente vai se aproximando do Senhor. Quanto mais a gente ora, mais a gente vai começando a entender o que é vontade do Senhor e o que não é vontade do Senhor. E são nas pequenas coisas mesmo. Eu moro em casa, eu, minha mãe e minha irmã, tá as 3 lá em casa. Muitas vezes a gente se estressa uma com a outra. Causa estresse. O que é estresse? É você pegar uma bola de soprar e você vai soprando e vai soprando e murchando. Vai soprando e murchando. De repente vai causar um estresse naquela bola que ela não vai conseguir, ela vai estourar ou ela vai furar. Ela vai ter que extravasar aquilo ali. Então, às vezes, a gente, por falta da prática, do pensamento, do refletir, meu Deus, eu devo falar o que eu quero falar com a minha mãe, com o meu irmão. Eu quero falar, muitas vezes a gente quer, né? Porque a nossa carne é tendenciosa. E na maioria das vezes a gente quer. Mas a gente deve e a gente pode falar. Quando você tem a Bíblia, a palavra do Senhor, e às vezes você quer falar, tenta ver a multidão dos conselheiros. Essa semana eu estava vendo uma live do pastor Jonas Madureira. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, a Bíblia fala que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Mas nesse momento de pandemia você não está podendo ter muitos conselheiros. Então, os conselheiros é o quê? Leia a palavra do Senhor.
E seja vendo qual foi o posicionamento dos servos do Senhor naquele momento. E seja vendo as coisas que aqueles servos do Senhor poderiam não ter falado e falou, e como isso foi ruim, né? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é perguntar essas 3 perguntas. Eu devo falar isso? Eu quero falar isso? E eu posso falar isso? Eu fico imaginando essas cartas chegando lá nos povos dispersos, né? E eles respondendo, ó, Tiago está falando aqui, ó, para a gente ter cuidado com a nossa língua. E nesse momento, nessa tarde, eu estou falando para mim e para você, tenha cuidado com o que você está falando, né? Na sua casa, tenha cuidado com o que você está falando. Às vezes o seu falar não é nesse pequeno órgão que nós trabalhamos, não. O seu falar reverbera para isso aqui, ó. Ei, mas isso aqui é rapidinho, né? E tem gente que... Ah, não, peraí, ele falou isso? Indiretas? Ah, não, vou jogar isso aqui. Depois eu vou postar isso aqui, essa indireta aqui. E aí você está muito rápido. Gente, agora mais do que nunca é tempo da gente parar e pensar, eu devo postar isso? Eu quero postar isso? Mas eu posso postar isso? E o que vai dizer se você pode? Eu sou um servo do Senhor. Sabe, eu sou lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Isso é coisa para eu estar falando na internet? Isso aqui vai edificar quem? Vai me edificar? Gente, não são muitas coisas. Não é um monte de fogo que coloca fogo numa floresta, não, gente. É uma fagulha. É alguém fumou, jogou um cigarro, aquela fagulha pegou uma palha seca e a palha seca foi vum. E agora, gente? Não era muito mais fácil apagar aquele cigarro, aquela faísquinha, do que aquela floresta pegando fogo? E agora para apagar esse fogo? Então, tenha cuidado com as suas palavras, tenha cuidado com o que você está falando na internet. Todo mundo aqui, claro que se você está aí, você tem Instagram, você tem acesso à internet, você tem o poder da fala em suas mãos, que é o celular. Então, nós temos que ter muito, mas muito cuidado no que estamos falando. Você quer falar o que você está falando na internet? Ou você só está falando porque meus colegas falam, é modinha, e eu não posso ficar para trás? Você pode falar isso? Deus não coloca um cabeça em você, não. Mas Deus quer falar assim com você, olha, se você me ama, você vai fazer as coisas que eu faço. É uma frase que eu até coloquei aqui, ó. No coração em que Cristo reina, sempre há transformação. Outra coisa que o livro de Tiago vem trazer, nessa primeira parte, como eu falei, Tiago 3, do 1 ao 12, fala sobre o poder, o tropeço da língua. No 13 até o 18, ele vai falar sobre 2 sabedorias. A sabedoria da terrena, que é aquela sabedoria facciosa, invejosa, aquela sabedoria que você usa, né? Muitos homens, muitas pessoas têm usado a sabedoria que Deus, que ele tem recebido para fazer coisas ruins. Tayana colocou um monte de coisa, vou ler aqui. E a palavra tem poder, não é? Às vezes uma palavra errada pode destruir o dia de alguém, fazendo alguém até ter atitudes ruins por conta disso. É verdade, Tayana. Às vezes você não sabe o que dizer, fica quietinho, que tá bom demais, já falou muita coisa ficando quietinho, né? Aí tem gente que tem grande oportunidade de ficar calado, né? Não, gente? Então, bora mensurar mais, bora entender mais. O poder do interior, gosto muito dessa página, siga, gente. O poder das palavras está na influência, por isso devemos nos policiar em relação a elas. Muito bem, seja bem-vindo do interior, bom ter vocês aqui. Bela colocação. Deus abençoe a vida de vocês. Então, o poder da palavra, sabe? Agora, mais do que nunca, nós precisamos fazer a diferença em nosso meio. Não é porque todo mundo está postando que eu vou postar. Não é porque todo mundo está tratando fulano daquele jeito que eu vou tratar. Eu tenho a mente de Cristo. A Bíblia fala que aqueles que servem o Senhor têm a mente de Cristo. E quando vai do 1 até o 12, ele fala sobre o tropeço da língua. E eu acho interessante que quando ele chega ali no 13 até o 18, ele vai falar sobre a sabedoria que vem do alto e a terrena. A terrena eu já falei, né? Que é aquela que causa inveja, aquela que você faz, a pessoa faz alguma coisa, com aquela coisa assim, não, eu quero ajudar, mas no fundo o que ela está querendo causar é inveja. Ela está querendo causar sentimentos facciosos, aquele sentimento de ódio, de vingança. Tu não fez? Na primeira oportunidade eu vou fazer contigo também. Essa é a sabedoria. Não, eu sei fazer, moço, eu sei hackear. Você vai ver. Vou hackear o celular.
Vou pegar os prints e vou jogar na rede. Você usou a sabedoria que Deus lhe deu para fazer uma coisa ruim. Essa é a sabedoria terrena. Fuja dela. Só que a sabedoria que vem do alto, olha só o que Tiago fala. Eu quero falar da sabedoria do alto, que é nessa que nós precisamos apegar. Eu não esqueci de você aqui, amassado com amor, com a comunhão não, viu? Pode ficar tranquilo, calma que a gente vai chegar lá. A sabedoria que vem do alto, mas antes de falar de sabedoria que vem do alto, eu quero falar sobre um filme que de uma vez eu assisti. O filme se chama 1000 Palavras. É um filme antigo, se você puder assistir, é muito legal. E eu vou dar um spoiler no filme. O filme é o seguinte: em um determinado momento, o rapaz lá é espetado com uma árvore. E quando ele é espetado com uma árvore, nasce uma árvore da mesma no quintal da casa dele. Pense. E aí, gente, esse rapaz, ele era muito rico, muito conceituado. Ele pisava em todo mundo, ele falava o que ele queria. E ele não estava nem aí com o que ele ia falar, com quem ele ia magoar. De repente, acontece isso na vida dele. Ele chega na casa dele e vê aquela árvore frondosa, cheia de folhas, e ele começa a olhar assim, não lembra de ter plantado árvore nenhuma. E no decorrer do filme, ele começa a perceber que cada palavra que ele falava, uma folha caía. E é engraçado, que é bem com aquele de Murphy, né, que é engraçado, é engraçado. Aí é bem com ele, e ele fala assim, tem uma hora que ele fala bem assim, ó, sei o que, ele começa a disparar, fala um monte de palavras, e começa a cair um monte de folha, e aí ele começa a assustar, isso é verdade mesmo? E aí ele começa a reter, ele começa a se acalmar, e ele começa a não falar muita coisa. Assim é a minha vida e a sua vida. A palavra que você lançar no dia, já foi lançada. De repente você lança uma palavra que machuca sua mãe, seu irmão, a pessoa da internet. Você pode até chegar lá pedir perdão, e você pode até ter um coração de arrependimento, mas a palavra não volta. A palavra, foi lançada, já era, né? E a Bíblia fala que nós vamos dar conta das palavras torpes. Quantos cristãos falando palavras torpes, palavra que não edifica. Nós precisamos falar palavras que edificam. E aí, voltando aqui para a parte da sabedoria, que é quando a gente vê Tiago 3, eu vou ler só o 17 e o 18. O 17 diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto, que é a que nos interessa, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, ela não é aquela coisa assim, você não age por impulso, você acalma para agir. Vamos ler o que Carol está falando. E hoje o que bem tem são pessoas jogando palavras ao vento na internet, que talvez pessoalmente não teria coragem de dizer. Verdade, Ló, bela colocação. Nós precisamos ter um coração de sim, sim, não, não. É isso que eu estou falando no coração? Se você tem um Senhor, você vai falar coisas que edificam, eu tenho certeza disso. E aí, aqui vai falar que a sabedoria que vem do alto é uma sabedoria tratável, é uma sabedoria primeiramente pura, sabe aquela coisa assim que você não faz de qualquer jeito? E isso me faz lembrar muito aquele garotinho que tem uma bacia cheia de jabuticabas. E quando a bacia dele está cheia de jabuticabas, ele não pensa o que ele está fazendo, ele não pede sabedoria para guardar um pouquinho, ele vai comendo. E quando a jabuticaba está acabando, ele começa a pensar direitinho, será que eu devo comer? E ele vai devagar, ele não vai com tanta pressa. Então a nossa vida, a sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela acalma, ela é pacífica. Que nós possamos buscar do Senhor essa sabedoria que vem do alto. Aí, para esse lado da sabedoria, eu também separei 3 perguntas, que eu estava conversando com uma pessoa na internet. Essa pessoa me falou de um dia que o pastor pregou e que trouxe 3 perguntas. Pastor Edilson trouxe uma vez, eu quero, eu devo e eu posso. Eu trouxe para a língua. E agora eu vou completar, que você vai completar sabedoria, o que eu devo falar com essas 3 perguntas.
Gente, tudo bem. O que eu estou querendo falar é o lugar certo para fazer ou falar? É o tempo certo para fazer ou falar? E é a coisa certa para fazer ou falar? Então, repara que agora não são mais 3 perguntas, são 6 perguntas. Você tem: eu devo falar? Eu quero falar? Eu posso falar? Estresse, ó, lembra, eu encostei aqui, fez um barulhão. O barulho do estresse vai diminuindo, o barulho da raiva vai diminuindo. Você vai aprendendo a respirar, você vai aprendendo a ter tolerância, você vai aprendendo a amadurecer na presença do Senhor. E tem um texto que eu até coloquei aqui, que eu achei muito importante, é Salmos 90:12. Eu leio muito esses salmos para muitos aniversariantes, porque eu gosto muito dele. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Senhor, me ensina o que falar, Senhor. Senhor, me ensina, Pai amado, o que dizer para as pessoas, o que pensar, o que fazer. Senhor, aqui está o meu Instagram, Deus. Me dê sabedoria para agir no meu Instagram, me dê sabedoria para falar a coisa certa, para postar a coisa certa. Senhor, me direcione no caminho que o Senhor quer que eu ande. E outro texto que eu coloquei aqui, ó: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Talvez você está ouvindo tantas lives, tantas coisas que já aconteceu, que você tem ouvido, mas seja praticante da palavra e não só ouvinte. Lucas, você está? Não só ouvinte da palavra, mas seja um praticante da palavra. E eu coloquei aqui, ó: pare de só ouvir a palavra de Deus, pratique. Às vezes você escuta uma live, aquela live até emociona você, eu preciso melhorar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, mas de repente você não pratica, e aí fica complicado. Fica complicado. Então, gente, e outra coisa que eu quero deixar para vocês, a última coisa aqui agora, é que a boca fala do que está cheio o seu coração. O que você tem visto? O que você tem lido? Para onde você tem caminhado? Que tipo de amizades você tem nutrido? Como tem sido o teu papo na internet? Como tem sido o teu papo nas redes sociais, no privado, onde ninguém vê? O que você tem postado? Sabe? Você tem analisado o que você posta? Ou de repente você fala assim: isso aqui é engraçado demais, você não analisa. Então, gente, essa palavra foi o que o Senhor trouxe ao meu coração. Lembra que Tiago estava falando para pessoas que estavam dispersas, pessoas que não estavam ali no lugar de Jerusalém, mas que eles eram cristãos. Eu estou falando aqui, ó, tem vários jovens da Betel, outros jovens, pessoas que de repente você não está no aconchego ali, na sua igreja, recebendo as instruções de forma fisicamente, mas eu quero te dizer, eu quero te desafiar a ler e praticar o que diz em Tiago, a ler e praticar o que está falando nessa verdade. Então, tenha cuidado com o tropeço da sua língua e tenha cuidado também, gente, com a sabedoria. Busque a sabedoria que vem do alto. Então, só para terminar, vamos repetir as 6 perguntinhas que eu e você devemos fazer ao tomar decisões. Eu devo, eu quero e eu posso fazer ou falar isso? E se eu devo, eu quero e eu posso falar isso, é o lugar certo para se falar? É o tempo certo para se falar? E é a coisa certa para se falar?
Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te instrua. Se você tiver dificuldade, André, eu estou com muita dificuldade nessa área, nós estamos aqui para conversar. Eu tenho dificuldade em outras áreas para poder responder certo a todas essas perguntas. E eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, me dê graça, Pai. Me dê graça para que eu possa estar em concordância com o Senhor. A lei está dizendo, devemos ter cuidado com o que trazemos para o nosso coração, pois na Bíblia diz que dele procede as fontes da vida. Bem lembrado esse texto, viu, Leissa? Cuidado com o que sai da tua boca, cuidado, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, esteja com a mente no Senhor, esteja com os seus pensamentos voltados ao Senhor. Eu quero te falar uma coisa, querido. Você não pode impedir que o pensamento chegue até você, mas você pode impedir que ele seja alimentado. Aí depende de você. Aquela vontade de falar tal coisa, é isso que você tem que acalmar o coração e fazer segundo a vontade do Senhor. Então, a live de hoje, pequenas decisões, grandes resultados. E que o Senhor te abençoe, porque de repente o que você falar pode ser assim a última vez que você fala, que você não tenha mais, vai que você não tenha mais chance de pedir perdão, sabe? Nós vamos cantar, já é a última chance? Os meninos vão cantar a música Última Chance agora, e fala justamente disso. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, quero fazer a tua vontade. Me ensina, Senhor, que o Senhor Jesus possa te ensinar, que o Senhor Jesus possa estar com você, cuidando de você. E se tiver, no começo eu perguntei, se tem alguém que teve alguma palavra que foi dita ao teu coração e que você não conseguiu perdoar até hoje, essa palavra, você luta contra essa palavra machuca você. Nesse momento eu quero orar por você que ainda não conseguiu liberar esse perdão. E eu quero orar também por você que muitas vezes está inquieto, porque você sabe que você proferiu uma palavra que machucou alguém, mas você não tem tido forças para ir lá e pedir perdão a essa pessoa. E às vezes você falou e você não consegue nem se perdoar. Gente, nós precisamos aprender a nos perdoar. E que a partir de agora nós possamos ter mais cuidado com o que falamos, com o que pensamos e com o que fazemos. Eu vou orar por você neste momento para que o Senhor possa libertar aquilo que está te impedindo de viver uma vida em plenitude com o Senhor, porque o seu coração está amargurado, o seu coração está doído, porque alguém falou alguma coisa que te magoou. Vamos orar neste momento, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. Deus, porque quando o teu povo estava disperso, Senhor, naquele lugar, o Senhor usou a vida de Tiago, Senhor, para dar instruções, meu Deus, ao teu povo, meu Deus, para viver uma vida prática, uma vida que te agrade, meu Pai. E nós temos hoje, meu Deus, essa verdade, nós temos essa palavra em nossas mãos. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a não ser apenas ouvinte dessa palavra, mas que nós possamos ser praticantes dessa palavra. Meu Deus, se tem alguém que está ouvindo, Senhor, a minha voz, meu Deus, que tem um coração, meu Deus, que muitas vezes a pessoa brinca, a pessoa faz as coisas, mas o coração é doído, Senhor, porque uma vez foi lançada uma palavra sobre ela e ela não conseguiu perdoar. Deus, nós repreendemos toda a artimanha do inimigo, nós libertamos, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus, o coração dessa pessoa. Seja livre, meu querido, seja livre, minha querida. O Senhor Jesus pagou um alto preço para você, está tudo na cruz do Calvário. Se tem alguém aqui que proferiu uma palavra e não está tendo liberdade para pedir perdão, em nome de Jesus, nós repreendemos todas as correntes, tudo aquilo que está amarrando esta pessoa. Seja livre, meu querido, seja livre, minha querida, para poder ministrar o perdão, para poder se arrepender. A Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Deus fala conosco, Senhor, que nós possamos pensar mais quando formos postar alguma coisa. Meu Deus, que nós possamos saber, Senhor, se é o que a gente quer, se é o que a gente deve, se é o que a gente
pode fazer. Oh Deus, também queremos pensar, Senhor, se é o lugar certo, se é a coisa certa para fazer, se é o momento certo. Meu Deus, cerque a nossa vida, ser conosco por amor do Teu nome, Deus. Oh Jesus, e como diz essa canção, Senhor, nós queremos, Pai amado, ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Nós queremos fazer a Tua vontade, nós queremos matar a nossa carne, revigora a nossa alma, renova o nosso ser, em nome de Jesus. Esteja aí com a gente, cante conosco neste momento, em nome de Jesus. Murilo, seja bem-vindo, querido, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos cantar a última chance? Uma chance. Canta aí na sua casa. Talvez eu não venha amar. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Amigos de Alan que estão aqui. Dinha, obrigado por você estar aqui. Fátima, bênção. Deus abençoe cada um de vocês. Gente, eu voltei aqui rapidinho. Depois eu vou deixar com eles para eles terminarem cantando. Mas o que eu quero falar com você? A semana que vem, nós vamos sortear aqui ao vivo um livro. Nós vamos sortear um livro. André, como é que você tem que participar da live, você tem que convidar pessoas para vir para a live. Quanto mais gente, melhor. E nós vamos bolar um esquema aqui bem legal para ao vivo nós sortearmos um livro. Então, esteja participando. Convido, gente, sábado, não perca, viu? Porque sábado a Juventude Betel vai sortear um livro. Imagina você ganhar um livro, ser abençoado espiritualmente e ainda ter um livro maravilhoso para você ler. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. E deixa eu te falar uma coisa. Amanhã, 10 horas da manhã, nós estaremos aqui nesse mesmo Instagram, online, abençoando a sua vida e sendo abençoado por você. Que Deus te abençoe. Com vocês, Ministério de Louvor. Se terminar aí é porque é por causa do horário, mas muito obrigado por você estar aqui. O pastor está dizendo, estamos juntos amanhã às 10 horas da manhã. Amanhã, 10 horas da manhã, conecte também. Ministério de Louvor para encerrar em nome de Jesus.